agora quero anunciar o nosso convidado especial, dar as boas-vindas. Hoje ele está aqui no estúdio, Caio Caldeira, sócio fundador do Fut Class. Caio, dê as boas-vindas aí pro pessoal. Boa noite, telespectadores. Boa noite, meu amigo Pablo, meu amigo Fábio. Uma honra estar aqui presente, né? Semana passada eu já participei de forma online. Estamos aí para debater um tema, já parabenizando o Pablo pela escolha do tema, que é um tema de fundamental importância e entendimento dos pais, de toda a comunidade do futebol. Então estamos juntos aí para bater esse papo muito legal. Isso aí, Caio. Isso aí, Fábio. Caio, quero aqui desejar a você, né, que como falei naquele último programa nosso, você é um cara que assim nos representa muito bem aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na nossa capital. É um jovem talento que o futebol, que o esporte tem. Então, desde já, parabenizo novamente você, ao Fut Class, aos seus parceiros, os nossos amigos que também, com certeza, certamente estão vendo o nosso programa. E hoje temos um tema que, para nós, Caio, é um tema assim, muito importante. Falar da categoria de base, né? Sabemos que o Fut Class ele tem todo o seu conceito, depois você vai falar aqui presencialmente, né? Sobre esse conceito do Fut Class, só que aqui na Minas Gerais Esporte Clube a gente discute muito categoria de base, né, Fábio? O nosso foco, até então a gente tem falado de alguns times profissionais, mas quando a categoria de base voltar, o nosso bate-papo vai ser sempre voltado para a molecada, tá? Menino lá de 5 anos de idade até 17 anos, nós vamos falar deles, né, Fábio? É o que traz alegria para Minas Gerais Esporte Clube. Pois bem, então o tema hoje é falar o que o Fut Class tem a contribuir conosco, da Minas Gerais Esporte Clube, e com os pais que estão nos assistindo, a interferência dos pais na relação entre ser pai e ter o seu filho como atleta. O que você pode nos contribuir em relação a isso? Bom, Pablo, essa é uma relação muito delicada, uma relação, como disse anteriormente, de fundamental compreensão, né? O Fut Class, ele tem essa missão dele, né, de transformar o futebol pela educação e transformar a educação pelo futebol, conforme eu disse no programa que eu participei na semana passada. E vai totalmente de encontro a isso, né? A gente quer fornecer conteúdo, fornecer capacitação. Já temos no nosso site um espaço de colunas, e aí eu já até convido quem estiver nos assistindo para depois do programa conferir uma coluna que saiu hoje da psicóloga Francisca de Lima, falando sobre depressão de atletas, problemas psicológicos que eles podem ter, que é fundamental. Mas com relação ao ponto que você tocou, tem uma pesquisa muito interessante da Universidade do Futebol, não sei se você já teve oportunidade de acompanhar, o Fábio. A pesquisa dizia o seguinte: foi feito um questionário para atletas crianças, jovens que estão indo para uma escolinha, e perguntaram o que eles mais odiavam do treino. A resposta majoritária foi que é voltar para casa com os pais. E depois perguntaram para eles o que eles mais gostavam. E a resposta foi voltar para casa com os avós. Porque os pais, eles têm aquela cultura de chegar, você devia ter chutado, devia ter feito o gol, devia ter feito aquilo. Os avós já têm aquela figura mais carismática, mais de passar a mão na cabeça do neto. Então, essa é uma situação interessante, né? Então, assim, quando a gente pensa de pai, a gente pensa coisa boa, pensa carinho, pensa criação, né? E no futebol acaba que tem essa peculiaridade um pouco. O pai às vezes quer ser carinhoso demais, quer cuidar demais e acaba atrapalhando essa relação. É uma coisa que precisa ser muito bem observada. Caio, eu vendo, daqui a pouco o Fábio ele já está formalizando ali a pergunta dele. Isso aí. Eu como pai, eu falo, né, nós estávamos batendo um papo lá fora, eu como pai eu atrapalhei. Eu acredito que assim, eu aprendi um pouco em relação a isso. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente tira, a gente erra sem querer errar. Com o quê? Com excesso de zelo. E esse excesso de zelo, no meu ponto de vista hoje, ele não tem que existir. Ele tem que existir uma boa relação entre pai de atleta, clube, pai de atleta, professor. Eu acho que nem sempre o professor, o pai, quando ele chega no professor é porque ele está querendo ter algum benefício, porque eu acho que esse paradigma tem que ser quebrado. O pai, ele tem que ter uma relação muito próxima, né, Fábio, com o professor. O pai, ele tem que ter uma relação próxima com o clube. Por quê? Para o pai, o atleta é o seu filho. Para o clube, o atleta, no meu ponto de vista, é um produto. Ele está ali preparando para quê? Para ter benefícios em relação àquele jovem, aquela criança, aquele jovem talento, aquele atleta.
Então, eu acho que essa é a relação. E muitas das vezes nós atrapalhamos. Eu mesmo atrapalhei muito, mas eu acredito que eu aprendi. Hoje eu tento glosar um pouco essa relação. O que eu fiz? Eu meio que terceirizei eu terceirizei um pouco esse serviço, porque eu sabia que eu estava atrapalhando. Chegaram momentos, Caio, que meu menino chegou para mim e falou assim: papai, eu não quero que você vá no meu tempo. Papai, para de falar. Ou seja, isso é muito importante. Olha, que eu estou falando de uma criança com 10 anos de idade. Então, assim, essa relação é muito importante e o FootClass, com todo o conceito educativo, eu acredito que ele tem tudo para poder contribuir, principalmente na formação do atleta, porque caráter se forma quando desde criança, né, desde pequeno. Então eu acredito que o FootClass, quanto mais ele puder contribuir nessas questões para gente, para nós que somos pais de atletas, né, de futuros atletas, e para nós que estamos aqui dando notícias em relação a isso, seria interessante, tá ok? Fábio, vamos lá? Vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui para depois vocês debaterem. Vamos pedir para o pessoal mandarem as perguntas, Mandar perguntas porque no chat, com as respostas do Caio são todas respostas educativas, sim, né? Sim, claro. O pessoal vai aprender muito aqui hoje. Esse cara aqui é bacana. Primeiro o Caio, depois o Pablo. É o seguinte, a gente sabe que pais, né, é muita emoção, o filho está jogando, ele está ali na beira do alambrado. Aí é que tá. Acontece o seguinte, a gente presencia muito isso. Pais ficarem dando instruções para os filhos dentro de campo. E passando por cima da autoridade do treinador, né? Como que você vê isso, Caio? E tem que ter essa barreira, a partir do momento que o atleta entra no carro para ir embora, o pai não tem que dar palpite no esquema tático do treinador, não é isso? Tem que haver essa barreira? O que você pode falar para a gente sobre Olha, isso? Pablo, na minha opinião tem que haver a barreira completamente, né? Eu acho que o pai tem que respeitar, né, os profissionais que estão ali trabalhando, são profissionais que estudaram para estar ali, para estar passando essa capacitação para o atleta, né? Os atletas são muito orientados por isso no dia a dia, de não escutar o ambiente externo, de focar somente no treinador. E outro dia eu estava fazendo uma live muito legal com o psicólogo Jorge Sequeira, tá até nas páginas do FootClass para quem quiser acompanhar. Ele é psicólogo do Sporting Braga, de Portugal, muito experiente, já trabalhou com diversos treinadores do mundo, foi professor do José Mourinho na escola de treinadores na UEFA. E ele estava dizendo que o pai que se excede muito nesse tipo de pegar no pé, de dar esquema tático, ele pode ser que em um futuro médio e longo prazo tenha que fazer já uma correção psicológica muito grande na criança. Ele pode chegar com 16, 17 anos com uma insegurança, já sem vontade de jogar futebol, já, né, achando aquilo chato. Então todo esse cuidado profilático, né, antes é fundamental. Então, assim, o recado que eu dou para os pais é que eles também busquem entender um pouco do futebol, leiam livros, busquem entender o FootClass, quer transformar essa capacitação também para os pais, para poder entender um pouco da complexidade do futebol e certamente assim ele vai poder respeitar mais o espaço do atleta. Isso que o Pablo fez, Pablo, é muito interessante essa questão de você terceirizar a gerenciamento da carreira do seu atleta com pessoas que são do ramo, pessoas que vão levar a coisa até de uma forma mais profissional e não muito na paixão, podemos dizer assim. Isso foi uma medida muito interessante. Então, assim, o recado que eu dou para os pais é, de fato, de respeitar a posição do treinador, a posição do clube, entender que eles são profissionais capacitados e que busquem entender e dar educação social para o seu filho, né? A educação desportiva são os profissionais de educação física, são os treinadores, é o clube que está preparado para fazer esse trabalho. Interessante, Caio. Eu vou fechar a câmera aqui. Interessante a vocês que nos acompanham. Inclusive tem pai que está participando aqui no nosso chat. Ele tem falado justamente isso, que já ouviu do seu filho a mesma coisa que eu ouvi do meu menino. Ou seja, temos que entender o seguinte, o momento que nós estamos, pelo que nós estamos aprendendo, pelo que a gente tem visto aí nos próprios programas, né, nas entrevistas que nós temos feito aqui, a partir do momento que eu saio de casa, o meu filho entra no carro e vai ao campo, acabou. A minha relação de pai com ele vai até a hora que ele sai do carro para ir para o campo, correto? Por quê? Vê se esse é o entendimento, Caio e Fábio. Se o profissional ele está lá no campo, é porque ele foi preparado para isso. Ele tem todo um conhecimento, ele tem toda uma técnica, ele tem todo um trabalho por trás disso. E muitas das vezes nós não temos esse trabalho, nós não temos esse conhecimento, nós temos o conhecimento de ser pai. Muitas das vezes não é o fato de eu ter jogado, de eu ter brincado de bola, eu vou saber de tudo que está sendo preparado. O tempo que eu joguei lá atrás, eu estou falando em 20, 30 anos atrás, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Então, eu acredito que o recado é esse mesmo. Nós temos que respeitar os profissionais
que lá estão para poder conduzir a carreira dos nossos meninos. É isso aí, Caio? Agora, Pablo, uma outra situação muito interessante também, que é importante constatar, é que a gente tem que observar a faixa etária, né? O pai de atleta ali de 8, 9, 10, 11, 12 até 13 tem que entender que o atleta é uma criança, né? Então, assim, se ele quer ajudar o atleta de alguma forma, acho que até esse diálogo com o treinador, com o clube, com as instâncias, respeitando a hierarquia que tem dentro do clube, é interessante. Olha, você acha que meu menino precisa de um psicólogo pessoal no staff dele? Olha, você acha que eu preciso contratar um nutricionista pessoal? Esse tipo de orientação do que o pai pode fazer terceirizando, né, a gerenciamento do atleta, eu acho que é positivo. Uma outra situação que eu queria complementar é os atletas que são mais velhos, ali a partir dos 15, 16 anos, que já começam a ter introduzidos ali na sua formação uma bagagem tática, uma bagagem mais complexa do jogo, a gente tem titulado essa geração, principalmente pós anos 2000, uma geração muito complicada, que é a geração melhores momentos do jogo. Que é uma geração que não quer assistir jogo de futebol, ela quer jogar o videogame, ela sai do treino, em vez de ela ficar ali conversando com os colegas sobre o treino, sobre o que aconteceu, já quer ir para a rede social, tirar foto, colocar no Instagram. Então aí eu acho que é uma medida interessante que os pais podem, né, buscar medidas de incentivar, não na base da briga, mas talvez alguma medida educativa que incentive ele a assistir um jogo, incentiva hoje teve Champions League, né, que eles saiam um pouco desses melhores momentos, né, que eles estão hoje acostumados a ver os melhores momentos do jogo, eles não querem ver o jogo inteiro porque eles não têm paciência. Então, assim, criar essa cultura que é importante para o desenvolvimento deles também, trocar um pouco das horas de videogame por horas assistidas de jogo. Interessante, Caio, obrigado pela contribuição. Fábio, às 18 horas e 34 minutos, você tem direito a mais uma pergunta. Depois eu vou encerrar com uma observação importante de um outro pai que mandou algo fantástico aqui, tá? Que eu acho que assim, o Foot Class ele tem muito a contribuir. Já vamos deixar avisados aqui para todos, gente, que o Foot Class toda semana ele vai ter uma contribuição conosco aqui no programa Minas 10 Esporte Clube, tá? Então, toda semana o Caio Caldeira, representando o Foot Class, ele vai vir aqui para poder, sendo presencial ou online, hoje para poder ele participar. Nós tivemos todos os protocolos, correto, Caio? Todos os protocolos, a gente está mantendo o distanciamento aqui dentro do estúdio, até a chegada também teve todo um processo. Então, a partir da semana que vem, ele também voltará para poder responder responder os questionamentos dessa semana e trará informações diferentes. Hoje foi uma pauta colocada pela Minas 10, só que a partir da semana que vem a pauta vai ser só dele. Então assim, ele vai ter muita coisa para contribuir com o programa. Espero que vocês estejam gostando desse formato. Reafirmo, Foot Class é um parceiro da Minas 10, ele tem muito para contribuir, não somente conosco, como para todos que estão nos assistindo. Vai lá, Fábio. Com certeza, e tem pais aqui comentando, né, Caio, você disse aí, até os números provam isso, que os próprios atletas, eles não gostam dessa interferência dos pais, né, na sua função dentro de campo. Então os números também dizem isso, né? Clubes que fizeram pesquisas e 70% reprovam a atuação dos pais aí, né? Querendo aí dar a sua opinião, dar o seu palpite na questão tática, né? No posicionamento de seus filhos, né, Caio? Então acho que, como você disse, os próprios atletas eles não aprovam isso aí, né? Então os pais aí têm que começar a pensar direitinho, vai lá torcer, ficar quietinho lá, comemorar com o gol, mas deixa aí, né, dentro das quatro linhas a cargo dos treinadores. Vou contar um caso inusitado, não vou citar nomes, mas uma vez eu estava conversando com um treinador de base aqui de um clube de Belo Horizonte e ele me revelou que começou isso, gente, isso é a pior coisa que pode existir, que é briga entre os pais. Isso não existe esse tipo de concorrência, tá, gente? Isso é totalmente fora de sério. E aí começou a briga porque ele trocou o número da camisa de um atleta com o outro. Então, assim, um atleta tinha camisa 9, foi para 7, e aí começou uma briga danada. Aí eu falei, professor, né, não vou citar o nome, faz o seguinte, troca tudo, coloca o zagueiro de camisa 10, coloca o goleiro de camisa 9, eu quero ver a discussão. Aí foi feita e acabou a discussão. Ok, então vou fazer essa observação de o pai de um atleta, ele fala que foi feita uma pesquisa entre atletas de categoria de 10 a 12 anos e 70% dos atletas eles gostam de aqui ó, fizemos uma pesquisa no final do ano passado e perguntamos aos atletas do sub-10, sub-11 e sub-12 e eles gostavam dos comportamentos dos pais e mães. Em média de 70% dos atletas não aprovaram. Resumindo,
70% não aprovaram o comportamento dos pais e das mães dentro de campo. Ou seja, isso tem que mudar. Concorda? Agora, como que nós fazemos para mudar? Esse vai ser o desafio que eu vou trazer para você na próxima semana. Pode ser? Pode ser. Então eu vou querer, vocês que nos acompanham, o desafio que nós vamos lançar para o Foot Class na próxima semana é trazer de forma educativa, de forma didática, como nós pais podemos melhorar esse comportamento para que as nossas crianças, esse 70%, esse percentual diminua. Pode ser? Pode ser, claro. Só dando uma palhinha aqui, eu não vou adiantar muita coisa, mas em Portugal já tem se estudado medidas legislativas de punição aos clubes e desportivas por causa de comportamentos de pais no alambrado. Então a gente vai trazer isso aqui para a gente não ter que chegar a esse ponto. Isso aí, perfeito. Caio, eu quero agradecer a sua participação, eu vou passar a palavra para você, após as suas considerações finais, a gente vai encerrar o primeiro bloco do programa e voltaremos com o segundo bloco. Fica à vontade, Caio. Pessoal, só agradecer, dizer que vocês acessem as nossas redes, nosso site www.footclass.com.br. Como eu disse anteriormente, hoje mesmo saiu uma coluna muito importante lá da psicóloga Francisca de Lima, sobre depressão, sobre os sentimentos, sobre os medos. Né? E é importante que os pais de atletas conheçam, né, isso, né, essas peculiaridades que o esporte pode gerar na parte sentimental do seu filho. Né? Então é isso, acompanha a gente, tem muito conteúdo legal. Talvez essa live com o Jorge Sequeira, psicólogo do Esporte em Braga, português, também seja uma boa luz aí no caminho de vocês para ganhar esse conhecimento e entender um pouco mais sobre o esporte que o filho de vocês pratica. Caio, muito obrigado aí pela sua participação, né? E vamos ter novidades em breve, né, Caio? Novidades em breve. Programas, né, aqui na grade da TV Vamos, Prime, isso aí a gente tem que deixar um pouco ainda no sigilo aí. Ô, Fábio, fica quieto. Eu não falei nada, eu só falei eu vou bater uma bola com o Caio aqui, hein, cara. Vamos bater uma bola com o Caio aqui? Tá mudando. Não, eu tô brincando. Aqui, ó, a bola da Rede Prime de Comunicação, tá vendo? Daqui uns dias nós vamos ter um sorteio, ó, bola da Nike, hein, Caio? E tá chegando a outra Tá personalizada, chegando, né, tá Paulo? chegando. Tem um cartão também. Tá certo. Obrigado. Voltaremos em 30 segundos com o segundo tempo do nosso programa.